O livro de Ezequiel é o mais negligenciado na Bíblia. Os tempos de Ezequiel eram difíceis. Zedequias era o último rei fantoche de Judá, autorizado a governar Jerusalém com um pequeno exército. A cidade foi novamente sitiada e o exército de Nabucodonosor capturou Zedequias. Eles mataram cada um de seus filhos diante de seus olhos para que ele visse que a linhagem real havia terminado. Então, arrancaram seus olhos para que a última coisa que ele visse fosse seus filhos sendo mortos. Nabucodonosor ordenou então a destruição total de Jerusalém. Ezequiel foi chamado para pregar por volta deste tempo, apesar de estar a milhares de quilômetros de Jerusalém, na terra da Babilônia. A música tradicional espiritual Then Dry Bones tem uma melodia cativante, mas na verdade fala de um avivamento em um cemitério. Baseia-se na visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos dada pelo Senhor. Deus desejava oferecer esperança desesperadamente necessária ao seu povo escolhido, por causa de sua maldade. O Senhor permitiu que Nabucodonosor entrasse e conquistasse sua terra. As pessoas se tornaram cativas na exótica e distante terra da Babilônia. Estavam abatidas. A visão do Vale dos Ossos Secos é principalmente sobre os filhos de Israel, mas também tem implicações práticas para nossas próprias vidas. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 e 2. A mão do Senhor veio sobre mim e me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. O Senhor apareceu a Ezequiel sob a forma de um vale cheio de ossos secos. Deus não altera a localização de Ezequiel, mas lhe dá um sentido vívido interno de que ele foi levado a um vale cheio de ossos. Sua secura indica que eles estavam lá por um período prolongado. Os ossos também sugeriam que o vale fora habitado, mas isso não era mais verdade. O Senhor queria que a mente e a lança de Ezequiel fossem profundamente afetadas pela aparente desesperança da situação. Se não tomarmos cuidado, nossos lares podem se decompor em um monte de ossos secos. Quanto mais ignoramos a palavra de Deus e as regras familiares, mais provável é que se tornem um esqueleto. Até mesmo alguns cristãos que antes andavam com o Senhor se tornaram um monte de ossos. Eles vivem no que eram em vez do que deveriam ter sido. Ezequiel capítulo 37, verso 3. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel respondeu à pergunta de Deus sobre se os ossos eram capazes de sustentar a vida, afirmando que apenas o Senhor sabia com certeza. Segundo Ezequiel, o cenário era impossível. Quando contemplamos o significado do dia, também podemos pensar nos tempos que virão. Se desejamos ver um avivamento, caberá ao Senhor trazê-lo à existência, assim como fez na época de Ezequiel. Mas Deus é capaz de realizar o que quer que Ele determine. Ele é o Deus do inimaginável. Lucas capítulo 18, verso 27. Mas ele disse: as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis a Deus. Ezequiel capítulo 37, versículos 4 a 8. Disse-me ainda: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ezequiel recebeu posteriormente instruções do Senhor para pregar os ossos que já haviam morrido. Ezequiel estava sendo mostrado por Deus uma verdade crucial que todos nós precisamos compreender, e essa é que a proclamação da palavra de Deus traz consigo poder. A vida a ser encontrada na Bíblia, ela oferece vida e fé àqueles que a recebem. Ezequiel estava presente para um evento miraculoso. Os ossos começaram a se fundir uns com outros, os músculos e a carne começaram a crescer sobre os esqueletos, e logo seus corpos estavam cobertos com pele. No entanto,
Eles não eram nada mais do que um bando de corpos mortos se movendo de forma ordenada. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Romanos capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ezequiel capítulo 37, verso 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Algumas pessoas acreditam que o trabalho de Deus é realizado através da organização, algo que não deve ser subestimado, porque até mesmo nossos próprios corpos são organizados. Uma igreja pode ter seus assuntos em ordem, mas se não tiver vida, a igreja não passa de um corpo sem vida. Ezequiel foi instruído por Deus a pregar ao Espírito. A palavra ventos é derivada da palavra hebraica ruach, que pode significar vento, respiração ou espírito. Ezequiel estava descobrindo que tudo o que as pessoas realizam é em vão a menos que o Espírito Santo esteja presente. A presença do sopro divino da vida e nossa existência são necessários da mesma forma que foram para Adão. Uma pessoa nasce do Espírito quando nasce de novo. Deus deve infundir vida espiritual em nossos próprios corações. Ezequiel testemunhou uma tremenda demonstração de vitalidade quando o exército se levantou. Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. João capítulo 3, versículos 5 a 8. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ezequiel capítulo 37, verso 10. E profetizei como ele me havia ordenado, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Ezequiel capítulo 37, versículos 11 ao 13. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos secaram-se e pereceu a nossa esperança, estamos totalmente cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. A visão ficou clara, e Deus iluminou seu significado edificante. Os israelitas haviam perdido toda a esperança, mas Deus lhes prometeu que experimentariam um avivamento nacional. Eles haviam sido encurralados e espalhados pela região. Os humanos pensavam que as coisas eram desesperadoras, mas subestimaram o poder de Deus. Israel não apenas seria revivido, mas também restaurado à sua antiga glória. Deus prometeu restaurá-los à sua terra natal. Ezequiel capítulo 37, verso 14. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Deus concluiu a visão para ele, já que Ezequiel não respondia, e então lhe disse o que significava. Como ele iria ressuscitar os ossos desarticulados de Israel que haviam perdido toda a vitalidade. Palavra e Espírito seriam os meios pelos quais ele alcançaria esse objetivo. Foi revelado a Ezequiel que ele deveria profetizar sobre esses ossos, e ele foi instruído a dizer-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, quando Ezequiel obedeceu, Deus permitiu que os ossos começassem a se recompor, enquanto tendões, carne e pele lhes davam sua forma original novamente. Mas a palavra teve que ser seguida pela concessão do Espírito para que esses corpos recebessem respiração e voltassem à vida, o que é um exemplo clássico de avivamento. A revitalização espiritual da Igreja de Deus nos tempos modernos é alcançada através da palavra no Espírito. Quando um desses elementos está faltando,
O povo de Deus não consegue ter uma experiência significativa da presença de Deus entre eles. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. De acordo com a palavra de Deus, nossas transgressões e pecados anteriormente nos tornaram tão sem vida quanto um monte de ossos secos. Por outro lado, Deus nos transmitiu uma mensagem de esperança quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ele nos vivificou ou nos trouxe de volta à vida. Chegou a hora de compartilharmos essa palavra de esperança com aqueles que, por causa de seus pecados e transgressões, ainda estão espiritualmente mortos. Se espalharmos a palavra e lembrarmos que dependemos do Espírito Santo para força e direção, podemos ser capazes de observar um avivamento em um túmulo. Efésios capítulo 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.